Programa da Jô. Oferecimento Ara Super, Romanel, Roda Viva, Escola ABC, Aesthetic Face, Microsaga e Vidronorte. Olá pessoal, 20 de março de 2023 está começando o podcast da Jô. Tá tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos juntos pelo nosso canal no YouTube, Facebook do AC 24 Horas. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos aos nossos agradecimentos. Hoje eu estou com um look maravilhoso da loja 268, que fica na rua Rio de Janeiro, em frente à Galeria Bessa, e oferece tudo o que há de tendências para homens e mulheres. Tem desconto, tem facilidades da Mazé. Quer repaginar o guarda-roupa? Seja autêntico, use 268. Quero agradecer também a Potiguar, que cuida das madeixas da Jô. Curtinhas, né? Mas bem cuidadas. Ali na rua Lavoisier, no Bosque, sob o comando da cabeleireira Maria do Carmo. E quero agradecer a minha querida maquiadora Araci Brandão, que está sempre junta e misturada. É assim que a gente é. E olha, hoje nós estamos recebendo aqui a criadora de conteúdo, Vanessa Anjos. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Jô. Gratidão pelo convite. Que cabelo é esse, menina? Há quanto tempo você não corta nem as pontinhas? Eu cuido bastante, passar algumas dicas, não, mas... Tem tempo que você não muda, né? Sim, tô precisando. Gosta, cheguei, né, naquela casa dos longas. 30, uma mudança. Mas é belíssima. Vamos lá, então, eu quero conhecer um pouquinho mais sobre você, né? Mas a gente vai abrir falando sobre um assunto que foi destaque na imprensa local nos últimos dias e no qual você está como vítima, inserida como vítima. A empresa de criptomoedas Xland é alvo de investigação do Ministério Público do Acre por suspeita de ser uma pirâmide financeira. O MP disse que a empresa usa um esquema de investimento que envolve a promessa de pagamento de rendimentos exorbitantes e lucros atrativos aos seus investidores à custa do dinheiro pago pelos mesmos. Como é que você conheceu essa empresa, Vanessa? Conheci a Xland através de amigos. Eu já vinha pesquisando algumas coisas e, a princípio, exatamente por isso que eu entrei, ela demonstrou uma empresa legal dentro das leis, analisei tudo bem certo, o contrato, para eu poder fazer o investimento. E como é que funciona esse esquema, esse investimento? Você faz um investimento X, no valor X, e recebe de 3% a 5%. Inicial era me repassado que eu receberia 5%. Mas depois eles falaram que é de 3% a 5%. Essa renda variável. A garantia do seu investimento. Isso. E quanto você investiu? Eu investi R$100 mil. Vendeu alguma coisa, Vendi. algum móvel? Como é que foi? Vendi. Como é que você se preparou para investir nessa empresa? Eu vendi o meu carro. Por quê? A possibilidade, na época, de vender o carro e receber esse valor mensal de até 5%, ia possibilitar eu pagar a escola das meninas, sou mãe de 2, eu ia pagar tudo do meu dia a dia e depois eu poderia comprar o meu carro novamente. Estava compensando, né? Realmente estava compensando. A princípio estava compensando. Mas como é que está essa história hoje? Me atualiza. A polícia disse que ainda não há registro de ocorrências contra essa empresa no Acre. Você já fez a sua ou não? Eu ainda não fiz o BO. Por quê? Por quê? Eu estou em tratativas de negociação com a empresa, né, com o Gabriel, que é um dos sócios da empresa. E eu acredito que muitas pessoas que não realizaram o BO porque acreditam e aguardam esse valor. Então você acha que não foi enganada? Você não acha que foi vítima de um golpe? É isso? Eu acreditei muito na empresa. Confesso que acreditei e aguardei muito. Em nenhum momento eu procurei a imprensa para falar o que estava acontecendo. Porém, eu acordei
No outro dia do escândalo que passou, pode falar? Pode, onde passou pode. no Fantástico. E aí, assim que eu acordei, tinha pessoas, jornalistas nacionais, querendo falar comigo, não sei. A sua procura. A minha procura, sabendo que eu já estava na empresa, queria saber sobre o investimento, que eu falasse o que estava acontecendo. Então, ali, por muito tempo calada, cansada das promessas, das datas que eram me repassadas, eu decidi falar tudo que estava acontecendo comigo, no meu caso, das promessas que eram feitas para mim de pagamento. Você não recebeu nada depois que você fez esse investimento ou houve um pagamento posterior a isso? Houve um pagamento, tínhamos um pagamento mensal, porque Por quanto tempo foi esse seu pagamento mensal, depois do investimento? O meu modelo de contrato era rendimento mensal. Certo. Então, assim, eu acredito que durante uns 6 meses eu recebia mensal. Tranquilo, né? Quando foi em outubro que começou algumas mudanças. Teve um atraso em outubro e por eu receber mensal e depender daquela renda, eu procurei saber o que estava acontecendo. Logo depois, passou um tempo, eles pagaram, mas em novembro as pessoas não sabiam dizer o que estava acontecendo, a empresa falava que ia pagar semana que vem, mas não pagava. E eu procurei diretamente tratar com um dos sócios, que foi o Gabriel, para saber realmente de fato o que estava acontecendo. E o que ele disse para você? Na época, eu pesquisei sobre a FTX. E ele falou que todo o investimento, todo o dinheiro da empresa estava dentro dessa corretora, que é a maior, que é a segunda... FTX, é a segunda maior corretora do mundo. Ela quebrou e, assim como milhares de pessoas perderam seu dinheiro e ali ficou... Aquelas pessoas, elas perderam o dinheiro. Então, eu pensei assim, então a gente perdeu. Se o dinheiro da Exland estava dentro da FTX, consequentemente, a gente perdeu. E foi ali que eu entrei em um pouco de desespero. Por quê? Logo ali eu descobri que eu estava com um nódulo na mama. Eu fui com o Dr. Kleber, meu amigo. Ele falou que o nódulo cresceu e mudou o aspecto. E eu eu precisava fazer uma biópsia urgente, fazer exames e ir para o mastologista, e eu estava praticamente dependendo daquele dinheiro, porque eu tinha dado uma reduzida nos contratos para ficar mais tempo com as meninas. Eu tinha feito todo um planejamento perfeito. Por conta desse investimento? Por conta do investimento. Quanto que você recebia mensalmente desse investimento? O certo era para receber em torno de 5, até mais um pouquinho, se eu tivesse... 5 mil reais? De 3 a 5 mil. Certo. Esse é o valor. E aí você descobriu esse nódulo, né? Não tinha esse dinheiro e começou a se desesperar. Aí eu me desesperei. Por quê? Até então não queria falar para os meus pais sobre o nódulo. Eu não queria falar sobre o investimento. Poxa, vendi meu carro para fazer o investimento. Eles sabiam que eu tinha vendido o carro para fazer o investimento, mas eu não queria falar que o investimento eu não estava recebendo. Então fiquei naquela situação de não querer falar para as pessoas. E eu fui cada vez mais tendo crises de ansiedade, por conta que ele me passava a data, ele me garantia que ia pagar na semana que vem, na segunda-feira que vem, que estava nas tratativas, e esse dia ainda não chegou. Desde outubro, então, você não recebe mais nada? Recebi. Por conta das negociações, ele passou alguns valores. Assim, com muito desgaste, ele ia me passando alguns valores, em média, R$1.000, R$2.000, R$3.000, para eu poder fazer exames, para eu poder fazer as minhas despesas do dia a dia. Só que eu comecei a me preocupar com essa questão, então eu pedi, logo após eu pedi o valor total. Queria ser ressarcida para que ele devolvesse esse valor. E ele me prometeu. O que acontece é que a questão da promessa que me trouxe as crises de ansiedade. Por ele falar que ia pagar, por ele falar que ia resolver essa situação. Então, eu aguardava. Sabe que uma pessoa que é ansiosa, se você falar que vai acontecer isso, gatilho, ela vai aguardar, ela vai acreditar, é um gatilho. Sim. Então, assim, eu fiquei presa, meio que bloqueada nisso, não conseguia falar para ninguém, nem para os meus pais. Queria resolver a situação, a gente sente um pouco que vergonha de falar, mas eu acreditei na palavra dele, acreditei que ele ia pagar, acreditei. Mas ainda está acreditando? Hoje eu confesso que tenho algumas dúvidas em relação a algumas coisas. E diante disso, você não fez nenhuma ocorrência, não fez nenhum BO, mas ainda pretende continuar assim? É por conta das negociações. A gente agora está em uma tratativa. Desde
quando surgiram os jogadores, foram fantásticos. Surgiu isso, eu também dei a minha versão, né, o que aconteceu comigo. Então, a gente entrou em uma tratativa, negociação que, de fato, está ocorrendo, mas que não foi feito o pagamento ainda. Tem internauta na área, Laperútia. Puxa aí pra gente, é o primeiro internauta mandando pergunta aqui. Vamos lá. Vanessa, você não percebeu que era muito suspeita essa empresa? Nunca vi ganhar dinheiro fácil assim. É uma pergunta da Tami. Eita, eu não percebi. Por quê? É o que mais todo mundo fala, dinheiro fácil. Eu não acho um dinheiro fácil da questão para você levantar o capital. Sim. Por exemplo, era o meu carro. Para eu ter aquele carro, eu passei muitos anos trabalhando. Tenho toda uma história para comprar o meu primeiro carro. Então, essa questão de quando eu investi, eu pesquisei muito sobre a empresa. E por ter outras pessoas, outros amigos, até com um valor bem significativo. E eu sei maior do que o seu, né? Muito, muito. Estava dando certo para eles, eu pensei, poxa, com certeza, pesquisei a empresa em relação à questão da legalidade, pesquisei a questão do Ministério Público, porque eles tinham sido investigados há 2 anos e não tinha acontecido nada. O MP, na questões da investigação, João, me ajuda, eles passaram nas investigações e continuaram atuando no mercado. Então, se o MP, ele... Você estava atuando, estava tudo ok, então né? Estava tudo ok. Eu penso isso. Muito bem, gente. A polêmica veio à tona após ex-jogador do Palmeiras, o Gustavo Scarpa, perder mais de 6 milhões de reais em investimentos. A empresa Xland, Xland Road, são tantos nomes, com sede aqui em Rio Branco, não está registrada em nenhum órgão regulatório do mercado financeiro para operar com criptomoedas. Você sabia desse detalhe? Sobre a regulamentação? Se eu não me engano, é porque eu quero passar sempre informações bem detalhadas. Certo. Se eu não me engano, não tem, né, empresa quando se trata de cripto. Não tinha essa questão da regulamentação. Não tinha no Brasil, essa exigência. No Brasil. Se eu não me engano, gente. Então, assim, vocês podem aí deixar depois os comentários e me... Corrigir, se for o caso. Eu também não tenho essa informação. Mas o que é a criptomoeda? Tem muita gente se perguntando nesse momento, né? De forma simplificada, gente, a criptomoeda é um ativo digital que utiliza uma codificação com base em criptografia para realizar e rastrear transações. É um dinheiro inteiramente virtual, ou seja, não existe moeda ou cédula física, tá? É só uma informação. Eu vi, Vanessa, que você ficou bem estressada com essa história. Eu fiquei, olha, eu sempre sou bem calminha, serena. Calma, todo mundo fala que eu sou a pessoa mais paciente, mas essa história me deixou aflita. Quais problemas você tem vivido, além, é claro, da ansiedade, da depressão, por causa disso? Eu sempre sonhei que as meninas estudassem em escola particular. Toda mãe tem um sonho, esse é o meu sonho. E eu sempre trabalhei muito para isso. Desde da primeira vez, eu paguei a escola para elas, né, seja com os meus trabalhos de publicidade. E essa é a primeira vez que eu tive que tirar as meninas da escola. Não consegui mantê-las, porque eu fiz todo um planejamento em cima disso. E as meninas, elas eram a minha prioridade. Então, quando se trata de mexer naquilo que é um sonho para as minhas filhas, me machucou muito, porque, imagina, tudo que eu faço é por elas. E receber os comentários que eu tenho recebido de alguns, que não é a maioria, tá? É a minoria. Tipo qual? Qual o comentário? Caiu porque quis, tá sendo enganada, muito besta, essas coisas assim do tipo de que virou até meme. Eu vi alguns memes, né, as pessoas fazendo com Scarpa, ele olhando para a pedra de... A gente ri agora, mas é sério. Sim. Ele olhando para as pedras alexandritas, eu não sei se vocês chegaram a ver. A gente, na hora ali, a gente quer deixar um pouco mais leve, em casa, meu Deus, Diego, olha isso. Mas só a gente sabe a aflição que passamos, porque... Você teve que tirar suas filhas da escola ou você nem chegou a matriculá-las por conta desse episódio? Eu tirei e não matriculei. O que acontece?
Aí, a partir de outubro, começou alguns atrasos, eu tive que me planejar totalmente. Veio a questão do nódulo também, então eu atrasei um pouco as escolas, né, a escola das meninas, e eu não tive como matricular esse ano. Então, você retirou por conta desse problema. Isso, por conta disso. Como é que está a sua saúde? Ai, graças a Deus eu fiz a biópsia. A biópsia deu benigno. Vou ter que fazer uma cirurgia só para retirar o nódulo, mas eu tô assim muito grata a Deus. Fiz os passos de fé, orei muito. E assim, tô realmente grata, porque a gente sabe que é uma situação... A gente sempre tem que ver o lado bom da história, não é? É verdade, eu tô muito grata a Deus. Eu digo assim, meu Deus, enfrentei alguns processos, estou enfrentando. Sim. Até um bem mais forte que o caso da Exland, que eu digo que não teria dinheiro no mundo que pagasse isso que eu tô passando, que é algo assim muito delicado, que pela primeira vez tive que ir para o psicólogo para tratar disso, porque é uma situação muito delicada mesmo, que eu não sei o que fazer, Jo, assim, de que forma expor para ajudar as pessoas, porque eu sei que está acontecendo comigo para eu poder ajudar pessoas. Está acontecendo com muitas pessoas também, né? Mas, igualmente, o que está acontecendo com você. O que o seu esposo fala? Então, o Diego não acredita em nada. Em nada. Ele não acredita que vai haver pagamento. Ele, diferente de mim, ele... Está apostando que não já vai... era. Ele não acredita que vai haver pagamento em relação a essas questões. Mas, assim, eu procuro sempre tranquilizar, falar que vai dar certo. Mas a gente passou por momentos bem difíceis por conta dessa situação, entende? Ver a gente... Poxa, vendi meu carro, fiquei de Uber com 2 crianças. E daí a escola eu tive que retirar também, porque eu me programei para isso. Muito transtorno, né? Demais. Espero que se resolva, tá bom? A gente vai mudar um pouco agora a temática. Você pode continuar acompanhando aí. Então, se você é fã, né, da Vanessa, seguidor da Vanessa, ela vai ficar atualizando lá nas redes sociais. A gente trouxe esse tema para debater porque foi destaque em toda a imprensa nacional e local, e é algo que preocupa, né? E serve de alerta. Toda vez que você for fazer um investimento, pesquise bastante, que você viu, né? Ela pesquisou, mas mesmo assim, né, ainda está tendo problema. Quero agora falar do Café Rio Acre. Antes de falar aqui, então, né, com a Vanessa sobre bons temas, bons assuntos, eu quero cumprimentar nosso mais novo parceiro, Café Rio Acre. A maior parte da população ama café, né? Então, e é por isso que é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás somente da água, né? E Café Rio Acre tem sabor, aroma, textura e paladar. Gostou? Café Rio Acre está à venda nos principais supermercados da cidade. Acompanhe as novidades no Instagram, @RioAcreCafé, né? E inclusive tem sede, tá? Se você quiser conhecer, fica ali na Avenida Sabiá, 30, Distrito Industrial. Muito bem, vamos falar agora de você, Vanessa. Vamos lá, se apresenta pra gente, quem é você, né? Eu sei já um pouquinho da tua história, a gente vai falar ao longo do nosso podcast, mas se apresenta pra gente. Como que você se apresenta? Vai lá. Eita! Então, sou Vanessa Anjos. É quase impossível falar de mim e não lembrar das minhas filhas, da maternidade. Eu acho que existe uma Vanessa antes e depois. E depois. De ser mãe. E por que você resolveu trabalhar na internet? Inicialmente você mostrava, aproveitando que você está falando da maternidade, mostrava o seu dia a dia como mãe, enfim, a maternidade, né? Temos fotos, inclusive, das filhas dela aqui para a gente mostrar. Tem quantos anos? Tem 8 e 5. Muito bem. E me fala desse seu momento, né, mãe, como é que você administra isso? Então, o dia a dia de mãe é puxado. A real não é fácil você trabalhar com a internet e ali, mesmo ali tá com as meninas, mas eu tento... tudo que eu faço pensando nas meninas. Então, antigamente, eu não estava conseguindo administrar isso de uma forma mais... me organizar, sabe? Sim.
Porque compreensível, né? eu não conseguia me organizar. Eu falo que e eu criança é falava uma assim, caixinha de surpresa, né? Todo dia tem momento, né? tinha dias que eu pensava muito em desistir Sim. da questão da internet, porque elas eram muito bebês. E sempre eu tive esse cuidado que elas ficassem comigo. Eu sou um pouco mais preocupada em deixá-las ficar com alguém. Sim, a gente sabe que tá tão né? meninas e tá tão muito perigoso. Mesmo assim, eu percebi que eu tenho que procurar também o meu lado profissional e voltar a me enxergar, sabe? Não só como mãe, mas a Vanessa, que às vezes eu acabei deixando isso de lado, tantos projetos e talentos antes da maternidade que eu tinha também, mas que eu posso estar colocando isso em prática e administrando isso de uma maneira mais acertada. Você, inclusive, teve uma gravidez complicada, né? Sim, a minha gravidez ela foi de risco. As duas? Não, só uma. Eu tinha deslocamento na placenta, anemia, infecção urinária. Por isso, acabou nascendo mais cedo, antes do tempo. E eu tive aquela doença que a princesa, eu acho que a princesa teve, que é quando você tem um enjoo muito excessivo e que não para nada no estômago, você tem que tomar diariamente soro, remédios. Eu tive essa doença. Então ficou bem debilitada. Bem debilitada. Aí pouco tempo depois veio a segunda gravidez. Aí foi tranquila? Ah, foi super tranquila. Eu até procuro, eu falo assim, ela foi planejada e aconteceu isso. Eu não planejei ela e não senti nada. Eu achava até que eu não ia poder mais engravidar por deslocamento na placenta. Que assim, foi super tranquilo. Legal. E aí eu te perguntei como é que você resolveu efetivamente trabalhar na internet. Já puxo esse gancho. Como que você transformou isso em negócio? Né? Porque você mostrava o seu dia a dia, né? Como mãe, a sua maternidade, aquele momento seu. E como que você transforma isso em negócio? Até então eu não enxergava como negócio. Eu queria só compartilhar as minhas experiências da maternidade. Eu queria ajudar outras mulheres através da minha história, do que eu realmente estava passando e vivenciando. Certo. Ali uma mãe que não tem tantas condições de ali estar em casa no dia a dia, não tem como estar indo... Quer voltar para o mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo não tem aquele apoio em relação à babá, à secretária. Então, assim, eu queria demonstrar que eu sou real, é aquilo mesmo do meu dia a dia, que a situação é realmente difícil. Mas o que foi que aconteceu? As lojas começaram a me procurar, lojas de maternidade, para que eu divulgasse os produtos daquilo que eu estava falando e nem recebia. Eu falava o que realmente funcionava comigo. E foram surgindo as primeiras parcerias. E foi quando uau, que top! Eu estou em casa com as meninas e eu posso falar desse produto, falar daquilo que eu uso e gosto no meu dia a dia e receber por isso. Então, é top que vai me ajudar aqui com as meninas. Aí você engrenou o negócio, aí começou a acontecer, né? Aí eu agradeci. Muito bem, deixa eu falar aqui da Roda Viva Transportes e Logística, a empresa de transporte de cargas. Está desde 1980 rodando o Brasil e comemora 43 anos neste mês de março. A Roda Viva tem credibilidade, é pioneira no transporte de cargas no estado. Atende 100% Acre e Rondônia e tem filiais em Goiânia e São Paulo. Oferece rotas frequentes e um serviço personalizado, rápido e seguro. Eu estou falando de Roda Viva Transportes e Logística. Faça a sua cotação através do 3212-3000. A gente vai beber aqui uma aguinha enquanto você confere esse evento, né, onde esteve a engenheira Rayane, que coordena os trabalhos na Microsaga. Ela foi homenageada no CREA, gente, nesse mês da mulher. Veja aí. Hoje estamos aqui no CREA Acre, a convite deles para participar do evento Mulheres em Cena, onde nós, a Microsaga, e eu como responsável técnica, fui convidada para ser homenageada por, nos últimos 5 anos, a maior número de emissão de nota de responsabilidade técnica. Esse trabalho é muito importante porque mostra a nossa responsabilidade com o produtor rural, nosso trabalho sempre dentro do que exige o nosso Conselho de Engenharia, projetos bem elaborados para atender os produtores.
Esse evento tem o objetivo de trazer palestras para a reflexão da importância da participação feminina e também para homenagear aquelas profissionais que, no exercer das suas atividades, vêm contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado. A exemplo da engenheira agrônoma Rayane, que foi uma das profissionais que mais emitiu a anotação de responsabilidade técnica, trazendo com isso segurança para a sociedade, uma vez que à frente da sua atividade tem uma profissional habilitada e registrada no nosso conselho. Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso podcast. Ao longo da semana, você vai conferindo os melhores momentos em nosso Instagram. E esse episódio fica na íntegra também em nosso canal no YouTube. Quero lembrar que amanhã tem programa da Jô na TV Rio Branco, canal 8.1. E o nosso programa da Jô na TV traz um resumão dos eventos, tem muitas dicas e papos interessantes, tá bom? Hoje recebendo aqui a criadora de conteúdo, Vanessa Anjos. Quer dizer que você foi babá, você foi catadora de latinha. Na adolescência. Me conta. É porque eu sempre gostei de me arrumar. Então, assim, de estar assim, vestindo bem. E na época, na adolescência, eu não queria estar pedindo algumas coisas para o meu pai. Uhum. E por mais que eu já percebia que ele se esforçava muito para me dar as coisas. Meu pai, na época, ele tinha, acho que era uma padaria. E eu lembro que ele trazia muito pão para toda a criançada, para todos os adolescentes. E eu resolvi, olha, eu vou trabalhar, o que for aparecendo. Aí eu trabalhei como babá, juntava latinha para fazer uns extras, para comprar aquilo que eu queria. Eu lembro que trabalhei uma época para comprar uma bicicleta para eu estudar no Armando Nogueira, porque eu queria estudar no Armando Nogueira, porque lá tinha piscina e na minha casa não tinha piscina. Então eu poderia, no Armando Nogueira, nadar, fazer alguma coisa para ficar... Virada, né? Sim. Era virada. E aí, com esse dinheiro, o que você fazia? Comprava com o dinheiro Além que eu de comprar recebia. suas coisinhas e tal. Porque chega uma hora que você vai para a faculdade, não é isso? Sim, fui para a faculdade. E aí o que aconteceu? Uma transição na minha vida. Trabalhei muito em eventos, promotora trabalhei de promotora nos mercados, trabalhei na Romanel. Olha que legal. Eu amei na época que eu trabalhava na Romanel. Eu acho que lembro de ti na época da Romanel, Jô. Que legal, que legal. E daí fui para a faculdade. E lá eu comecei a trabalhar com a minha área ambiental, que sou formada em gestão ambiental, e comecei a trabalhar como assessora ambiental. Olha que legal. Chegou a atuar, então, né? Atuei na minha área. Por quanto tempo? Eu atuei, eu acredito que uns 3 a 4 anos. Trabalhei no INCRA, trabalhei no Viveiro da Floresta. E foi uma fase bacana, né, para você também de aprendizado. Mas aí veio tudo acontecendo devagarinho, né? Casamento. Você está casada há quanto tempo? Conheci o Diego, eu tinha 17 anos, foi na escola. Então a gente começou a namorar nessa época e aos 18 nos casamos. Na época não era minha intenção casar, mas... Ficou grávida? Não, eu demorei... Olha a fofoqueira de montão. E geralmente acontece, mas eu não engravidei logo, Jô. Eu demorei, eu me planejei, eu engravidei lá para os 24. E você hoje está com quantos anos, Vanessa? 32. 32 anos, muito bem. Aí você foi para a internet e criou também um projeto chamado Mames do Acre, né? Com qual objetivo? O objetivo era ajudar mães e crianças em situação de vulnerabilidade. Eu que morei na periferia, moro ainda. Então eu conheço a realidade, de fato, daquelas mães que muitas vezes não têm o que dá para os seus filhos. Não por não querer, mas a gente sabe como funciona o nosso estado. E a situação me despertou essa vontade de poder de ajudar, seja com cestas básicas, seja com algum programa, para que essa mãe ela se sentisse acolhida. E a internet foi um ponto que eu achei, que eu disse, nossa, aqui através dessas mulheres nós vamos poder alcançar essas mães, vamos poder trazer um alento para essas mães, trazer um apoio. E o que você fazia? Você angariava recursos? Como é que era essa ação do Mames? Então,
Nós, quando eu digo nós, as mames do Acre... Era um grupo, né? Um grupo. Com quantas o projeto. mães? Tínhamos ali cerca de 20 mães, porém, quando era postado na internet, alcançavam muitas pessoas. Sim. Sempre tem alguém querendo ajudar. Eu acho que eu me vejo como uma ponte, sabe? Porque todas as vezes que eu me disponho a ajudar alguém, as pessoas elas me procuram, elas querem ajudar, e eu vejo assim que é como se fosse um chamado na minha vida. E a gente lançava um projeto ou fazia uma chamada no meu Instagram e as pessoas elas ajudavam, seja com valor, seja com cestas básicas. Eu sempre mostrei isso todo detalhado, a questão de prestação de contas. Sim. Não que as pessoas pedissem, mas porque eu gostava de mostrar, olha, eu estou fazendo isso. Estou ajudando tal família. Tal família. E convidava para quem quisesse também fazer parte. Muito bem. Internauta na área. Vamos para a próxima pergunta. A gente sempre abre uma caixinha, né, de perguntas no Instagram e a galera manda brasa. Internauta na área. Você já teve problema com depressão e ansiedade? É uma pergunta da Jana. Já sim. Eu tive depressão logo após o nascimento da minha segunda filha. E eu não sabia o que era ansiedade. Eu vim descobrir o que era ansiedade 3 meses após a morte da minha avó, porque eu lembro que eu estava... A minha nenê, eu estava amamentando ela pela manhã e escuto um barulho no banheiro. E esse barulho era a minha avó, que a minha avó gostava muito de ficar com a gente, porque ela se sentia acolhida, então ela ia sempre para minha casa, ficava com as meninas. E naquela época de amamentação, pós-resguardo, ali eu me deparo com praticamente a morte da minha avó nos meus braços. Então, naquele momento eu ajudei, meu pai trabalha no SAMU, ajudei, fiz tudo o que poderia fazer, mas com 3 meses depois eu percebi que eu tinha adquirido crise de ansiedade. Eu tentei comer, eu estava comendo normal no sofá e a comida não descia. Eu achei aquilo estranho. Eu nunca tinha lidado com crise de ansiedade na minha vida, comecei a pesquisar sobre ansiedade e percebi que realmente eu comecei por processo traumático que eu tinha passado. Entendi. E você compartilhava isso na internet? Compartilhava. E muitas mães e muitas mulheres passando por essa situação. Você teve problemas para aceitar o seu trabalho nas redes sociais por conta dessa ansiedade, dessa depressão? A internet é um gatilho. Se você não souber usar de forma correta... Eu sempre tive muito apoio na internet. Eu me sinto muito abençoada. Porque poucas vezes eu acredito que... Eu nunca recebi uma mensagem de alguém me xingando ou falando algo contrário. Mesmo que... Né, mas assim... Porque a gente sabe que tem... Dependendo da pessoa, né? Desperta. Sempre tem. Mas... eu tinha mais essa questão desse incentivo. Então, assim, eu me sentia muito bem com a internet. Eu me sentia muito bem podendo falar sobre essa questão, porque eu ajudava outras pessoas e parece que eu ficava por muito tempo calada e eu conseguia tirar aquilo de dentro de mim e falar, olha, eu estou passando por isso, essa é a minha realidade, mas eu vou vencer. Sempre com muita fé e demonstrando as situações que eu ia passando e ia vencendo. Como é que foi passar por esse momento? Eu nunca procurei um especialista e isso, de fato, foi errado, porque tem gatilhos, como, exemplo, o caso do investimento, né, que foi um gatilho. Lá de trás, né? Aquela ansiedade, né? Vem. E isso, eu achava que eu estava curada, e de repente veio esse gatilho do investimento, e foi quando eu me afastei da internet. Percebe-se que eu sumi um pouco da internet com isso. Mas eu sempre procurei muito, sabe, estar... através da minha fé, eu acredito que isso foi essencial. Hoje eu sou acompanhada por uma psicóloga, por conta de... Tenho até a ajuda de algumas pessoas da comunidade Batista Vida, me orientaram, e eu achei isso muito fantástico, sabe? Eles me orientarem para psicóloga, porque até então eu não buscava psicóloga, eu achava, não, vai melhorar. E hoje eu tô com... Tem gente que acha que é frescura, né? Ainda tem gente que encara, né, os problemas da mente, da alma, como fúteis, né? Banais. Ah, isso é frescura. Né? E a gente sabe que não é. Você escuta no seu dia a dia
principalmente na roda de familiares, ou às vezes você tá meio que, você pensa que é uma indisposição, mas devido às crises de ansiedade ou depressão, que você ali não tá, parece que você não quer sair, às vezes, do quarto, né? Quando você chega nesse estágio, que é um estágio muito difícil. Aí tem que procurar ajuda, Aí você né? precisa procurar ajuda. Internauta na área, mais uma pergunta, vamos lá. Como é que você equilibra a exposição com a preservação da sua vida pessoal? A gente até comentou, né? Se eu mandei de última hora a foto do meu esposo. Aí eu falei, agora não vai mais sair, não. Desculpa, esposo, não vai mais sair hoje. Mas como é que você consegue equilibrar isso? Eu sou bem... Ele quase não aparece mais, né? Ele apareceu um tempo. Aparecia bastante. Aparecia bastante, agora tá e mais... aí daí... Ele é bem mais reservado. Eu sou uma pessoa reservada, mas eu gosto de conversar pra caramba. Gosto de falar, né, de interagir. Tem outras situações que estão acontecendo que, por mim, sabe, eu já teria compartilhado com vocês, com os seguidores. Mas por orientações, eu preferi, assim, buscar a psicóloga para realmente saber se é isso que eu queria compartilhar. Essa questão da exposição, porque justamente eu acredito que tanto ele quanto a minha mãe se preocupam nessa situação de, olha o que as pessoas... não é o que elas vão pensar ou falar, porque elas sempre falam ou pensam ao contrário. Mas como eu vou reagir diante disso, sendo que eles sabem que eu já passei por crises de ansiedade e eu lido com isso. Então, deve ser essa preocupação deles. Muito bem. Quero falar da Romanel, gente. Olha aqui, ó. Ex-Romanel. Eu já trabalhei acho que não na tem, Romanel. não. É uma vez Romanel, sempre Romanel. Amo as peças da Romanel. Olha essas aqui, Perfeitas. que coisas mais lindas. Não sei se está dando para vocês verem, mas são 2 borboletas incríveis, que tem inclusive também, ó, o anelzinho aqui com a borboleta. E olha, gente, quem assina, você já sabe os meus acessórios, né? É a Romanel, e recentemente aconteceu o lançamento dessa coleção borboletas, que traz o DNA da marca, né? A leveza, a graça, a beleza, características das joias Romanel. Então eu convido as consultoras, as clientes para aproveitar as novidades, né? Temos 3 lojas em Rio Branco e uma em Cruzeiro do Sul. A do Via Verde Shopping tem um horário diferenciado, né? O que facilita a vida das consultoras, por exemplo. Tá bom? Fica a nossa dica. Você preza pela saúde mental? Se não faz bem, vai se distanciar, por exemplo, algo que não te faz bem, você se distancia? Os comentários maldosos te afetam? E aí, me conta como é que você trabalha isso. Tem medo de cancelamento? Não tenho medo de cancelamento, não tenho essa questão de me afastar, me afasto. E hoje eu cheguei no ponto que eu não me preocupo mais com o que as pessoas falam. Eu acho que por ser nesse processo, durante algumas situações que eu passei, eu acredito que foram 3 anos que eu venho passando por situações de provações, e até recebi esses dias nos comentários: tem que tomar banho de sal grosso, Vanessa, vai na Universal, vai... Esses comentários que eu tenho recebido. Meu Deus, de novo aconteceu uma situação contigo. Misericórdia. E eu falo assim, eu penso que são processos na minha vida que eu estou passando. Algumas más escolhas que eu fiz, que realmente... E outras situações que é para testar mesmo a minha fé, as provações, e que eu estou sendo aprovada. E eu tenho certeza, eu vejo um futuro brilhante, sabe? Eu só consigo enxergar que quanto maior a luta, maior é a vitória. Para que, assim, eu vejo que tem algo muito especial vindo para a minha vida, porque... Eu recebo também essas mensagens, né, de, olha, Vanessa, tem algo muito de Deus vindo para a tua vida. Tem algo muito grande vindo para a tua vida. Porque a gente que é tua seguidora, que está te acompanhando desde o início, né, como amiga também, sabe as lutas que tu tem enfrentado. E mesmo assim, por mais que ali eu choro, ou eu quero me entristecer, mas eu não desisto daquilo que eu sei que Deus tem para mim. Você se sente cobrada nas redes sociais ou não? Eu já fui muito cobrada em relação à questão dos sumiços, porque quando eu estava passando por uma situação difícil, eu geralmente meio que um bloqueio, eu não consigo chegar e falar, gente, estou passando por isso.
eu prefiro tentar resolver a situação para depois contar. Ainda tem aquela também que você é mãe, você sabe, né? Você deixa a Isso. criança para ir trabalhar ou deixa a criança para ir num evento, aí vão lá, né? Te cutucar, né? Poxa, mas e as crianças, né? Como é que você deixa as crianças sozinhas? Exatamente. Eu nunca tinha viajado sozinha sem as meninas, né? Eu abri mão praticamente de... Para fazer algumas sabe, viagens, muitas coisas. né? E veio as viagens ano passado. E foi a primeira vez que eu deixei as meninas assim com uma pessoa de muita confiança para eu poder viajar. Mas eu mesma me cobrei pra caramba. Eu me cobrando como mãe, imagina. Sendo que a gente entende. Ó, quero convidar agora você para conferir, né, essa dica da Aesthetic Face, porque a Aesthetic Face, gente, ela acaba de receber um tratamento maravilhoso, que é o Endolaser. Eu, inclusive, fiz. E aí repercutiu muito, eu voltei lá para que a doutora Sandra tirasse, né, algumas dúvidas. Vamos lá? Você vem acompanhando através das nossas redes sociais e também do programa da Jô, o mais novo tratamento aqui da Aesthetic Face, a harmonização facial, que é o Endolaser. Estou aqui com a Sandra e ela já me falou que tiveram algumas dúvidas, então vamos, né, tentar solucioná-las, né, respondê-las. Vamos começar pelo começo, o que é o Endolaser? Então, o Endolaser é um laser que ele é aplicado através de uma fibra ótica, né, a fibra de dióxido de iodo, né, e então ele é diferente dos demais lasers porque ele não é superficial. É por isso que o nome Endolaser. Então, ele é injetado debaixo da pele, né, no local onde a gente quer produzir aquele estímulo de colágeno ou a perda de gordura, que também é uma das indicações do aparelho. Essa é a fibra. Olha como ela é bem fininha. A gente quase nem vê. Não dá para ver, né? Uhum. Então, uma tecnologia assim, de última geração, né, que não são todos os lugares que tem, e nós somos os exclusivos aqui no Acre. Se você quer saber mais, ter mais informações sobre o Endolaser, dá uma chegadinha aqui na Aesthetic Face para conversar com a Sandra, com a equipe dela. Tá todo mundo aguardando a sua visita, que é para exterminar todas as gordurinhas que você não gosta. Do rosto, né, que é essa papadinha aqui, as ruguinhas também, né? Isso. E do corpo. Viu só, gente? Que legal isso aí, hein? Tem internauta na área. Mais uma pergunta para Vanessa. Manda aí. E o que os influenciadores possuem de tão importante para interferir no poder de decisão das pessoas? É a pergunta da Mara. O que vocês têm de tão importante? De importante? Que interfere aí no poder de decisão das pessoas. Quando você posta algo que você influencia, enfim. Eu acredito que é a verdade. Quando você trabalha com a verdade, você mostra realmente que aquilo funciona, que aquilo você usa, é o melhor. Uhum. Não adianta eu penso assim, eu fazer algo que eu nem uso, que eu não gosto, e gente, só por fazer, muito isso, que né? Acontece, eu não consigo ser assim, sabe? Porque uma hora ou outra, é um exemplo assim, coisas que eu não uso, que não deu certo para mim, vai dar certo para o outro? Às vezes até pode, mas é uma questão de expor minha verdade para a pessoa. Então, eu acredito que quando você trabalha com a verdade e a pessoa ela sente aquela verdade, ela vai, eu quero isso também. Gera um interesse do outro para quem está assistindo. Gera credibilidade. Né? Mais uma pergunta, vamos lá, manda aí. Por que você some de vez em quando? Ela já disse aqui, né? Mas, vamos complementar, não segura o rojão da galera? É uma pergunta da Melissa. Só deu mulher perguntando, hein? Mas chocada. Mas é real essa questão dos sumiços, porque eu estava muito numa linha que eu quero vir com energia boa, eu quero trazer para vocês coisas que realmente assim eu possa ajudar, seja no projeto, seja no meu dia a dia, seja na minha realidade. Então, nesses últimos meses, passando por situações tão difíceis e tentando resolver a situação sozinha, às vezes até, para poder vir com o testemunho. Mas alguns casos que eu não consegui resolver. E foi aí, de fato, que eu quis sumir e agora quis realmente compartilhar com vocês, porque eu recebo muitas perguntas em relação a esse sumiço. E dia desse ela me deixou até preocupada, e olha que
Não sou de me preocupar, mas ela colocou lá alguma coisa referente às suas filhas. Eu até te perguntei, foi mulher, o que está acontecendo? Você ficou em silêncio completo. Muita gente me O que procurou. foi que aconteceu? Muita gente me procurou em relação a isso, a questões das meninas, o que aconteceu. Ai, é forte. Assim, até então, naquele dia eu ia expor essa situação, né, que aconteceu, porque, sabe, Jô, é uma situação muito delicada. Eu não sei nem, realmente eu não sei. É por isso que eu estou indo no psicólogo. Eu digo que está acontecendo tudo muito. As coisas estão acontecendo tudo de uma vez. É isso que eu sinto. Só que quando se trata com os nossos filhos, isso é muito doloroso, sabe? Registrei um boletim de ocorrência e estou aguardando a justiça. Infelizmente, eu vejo que a justiça é morosa. É lenta. Mas sobre o quê, Vanessa? O que aconteceu? Isso tem me trago, assim, muita revolta, sabe? Porque eu não esperava. Eu em nenhum momento quis expor essa situação. Em nenhum momento eu quis... Eu naquele dia, eu falei no impulso, sabe? Quando a mãe está ali com o coração ali na mão e ela quer falar sobre aquela situação. E eu estava ali desesperada, completamente desesperada. Foi no dia que contou o que aconteceu e eu não sabia como reagir. E um amigo me orientou, não, Vanessa, se acalma, não fala agora. E registramos BO, procuramos tudo para resolver essa situação. Infelizmente, eu me senti injustiçada. Eu vi até um post do Ministério Público e esse post, ele me gerou assim, eu até comentei lá, me gerou muita revolta mesmo, sabe? Tratava do que esse post? Se trata sobre a questão de... a última polêmica que aconteceu no BBB, que o Guimê, marido da Alexa, passou a mão nas partes de uma participante. E tanto o Guimê quanto o Sapato, eles foram expulsos daquele programa por assédio. E aí o MP coloca ele faz, né, aquele post falando sobre o assédio, que é crime. Mão boba é crime. E eu fiquei imaginando, poxa, é crime, né, essa situação. Eles pagaram, eles foram desclassificados do programa. Foram retirados do programa. E eu não sei se vão responder por algum processo, né? Mas acredito que devem responder. Mas eu me sinto numa situação de uma cidadã comum e que me sinto injustiçada, porque eu estou esperando pela justiça há praticamente um mês e eu não vi nada acontecer. Aconteceu algo parecido com as suas filhas? Foi isso? É algo bem mais grave, bem mais grave. Bem muito grave, sabe? Muito grave. Assim, algumas pessoas pediram, né, para que eu não queria expor essa situação, João, de verdade, eu não queria, porque... Mas eu me sinto assim na obrigação, sabe, de dizer, poxa, gente, e a gente precisa encerrar esse ciclo, isso precisa ser feito justiça, essas coisas precisam ser faladas, porque nós mulheres nos calamos diante de muitas coisas. Eu vejo mulheres que passam por situações e se calam, e é por isso que continua aí. Assim, eu nunca deixo as minhas filhas irem para lugar nenhum, sempre foram comigo. E elas foram para... Quando eu viajei, elas ficaram com uma pessoa de muita confiança, super tranquilo. E agora, no início do mês passado, que foi na época do carnaval, elas foram para casa da... E aí ela me pede, numa sexta-feira, numa quinta, eu tive um sonho muito ruim com elas, né? Tive um sonho muito ruim. Sempre tive esses sinais de sonhos e de sentir as coisas. E aí ela me pede, mamãe, eu quero muito ir para casa, urgente, por favor, não me deixa dormir aqui, eu quero ir para casa.
E eu me assustei com aquilo, porque eu já tinha tido um sonho e já estava meio que aflita, Você né? pressentiu que alguma coisa estava errada. Senti. E aí naquilo, eu peguei e fui buscá-la, levei, foi até que as seguidoras notaram e me perguntaram, mas eu vi as meninas com você na pizzaria e tudo, e depois daquilo você disse que aconteceu algo e você sumiu, não falou nada. Aí levei as meninas para a pizzaria, fiquei lá, brinquei com elas, esperando o plantão do Diego acabar. E nesse meio tempo, quando já era bem tarde, terminando, né, lá a brincadeira delas, no carro ela me diz, mamãe, eu não quero dormir. Aí eu, mas por que, minha filha, você não quer dormir? Aí ela, porque eu tô muito nervosa. Aí eu achei estranho, mas aconteceu alguma coisa que tu não quer dormir. Ela não deixa eu dormir de noite, só deixa eu dormir de dia. E aí eu disse, minha filha, mas o que está acontecendo que você não quer dormir de noite? Ela, mamãe, aí é uma situação muito difícil, Ju, não sei nem se eu vou conseguir falar aqui, sabe? Eu não falei sobre esse assunto para ninguém em nenhum momento, não queria, né, expor Fica a à minha vontade. filha. Fica à vontade. Sabe? Você quem sabe. É uma história sua, a gente já está entendendo, né? A gente já está entendendo mais ou menos o que aconteceu. E aí ela disse, sabe, que enquanto ela estava dormindo, uma pessoa lá que estava lá na casa? Isso, na casa, essa pessoa passou a mão, né, nela. E aí foi quando eu imediatamente fiquei muito nervosa, não conseguia mais dirigir. Aí eu falei com o pai dela conversou com ela conversou comigo, ele gravou e ela falando, olha, ele passava assim a mão. E naquele dia ela já não dormiu mais, muito nervosa, muito ansiosa. A gente fez um boletim de ocorrência, infelizmente, até hoje, né? Nada. Então, assim, é uma sensação muito difícil para mim, entendeu? Eu acredito. Muito difícil, muito dolorosa. E não é uma particularidade da Vanessa, né? Várias famílias vivem isso, várias crianças vivem isso. E tem que denunciar mesmo, tem que servir de alerta para os pais, mais alerta ainda, né? E eu fiquei... E pedir que a justiça seja feita, né? A primeira coisa que eu fiz, meu Deus, eu nunca deixei as minhas meninas irem para lugar nenhum. Entendi. Assim, sempre eu confio muito, né, na certeza que ela, coitada, nem teve culpa, mas assim, pra gente entender que às vezes naquele ambiente existe alguém ali, sabe? Que pode fazer mal. E aquilo ali eu vejo como foi um alerta de algo que já foi muito devastador, mas que poderia ser... Eu sonhei antes com isso. Eu vi que você comentou sobre eu sonhei e tudo, e isso está me causando uma revolta muito grande, Jô, porque... Mas não desista, né? E muito obrigada por você compartilhar essa história aqui com o podcast da Jô, porque eu sou mãe de menina, isso me interessa. O Laperutia, que está ali também, é pai de uma menina. Olha, então a gente tem que fazer esse alerta. A gente tem que falar, Vanessa. Jô, eu fiquei com medo de falar e tipo... Relaxa, tá? Vamos mudar de assunto. Amém. Você é uma querida, que bom que você está confiando aqui no nosso podcast para abrir seu coração, porque mais que isso, para mim, não é audiência, pessoal. Não é audiência. É fazer valer os direitos da criança, né? Então, assim, se foi feita uma denúncia e nada foi feito, quem é que está sendo negligente? Não é verdade? Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, né? Você fez várias viagens interessantes, né? Para a gente concluir nossa conversa, eu já estou até no tempo, né? Sim. Algumas bem importantes, né? Para a sua carreira como criadora digital, como influencer, enfim. Vamos falar delas. Sim. Algumas aconteceram no ano passado, né? Foi, no ano passado. As pessoas sempre me falam assim, você tem o jeito da Thay hoje. Eu não... As pessoas que falam, inclusive, né? A gente trouxe foto dela aí, será? Tá por aí, ô Laperutia? Se tiver, solta, da Thay. Eu acredito que quando eu era mais novinha, eu era Essa mais parecida. Eu mudei um pouquinho. Mas parece mesmo, lembra? Talvez
Pessoalmente, nas fotos nem tanto. Pessoalmente, às vezes até eu acho. Gente, essa daí só para corrigir, tá lá, Perucci? Essa é a Vanessa. A gente tinha mandado uma da Thay, não sei se chegou a tempo, mas enfim. Tá aí, ó. Menina, não é que parece? Pessoalmente, eu acho parecido. Olha, essa nas daí, fotos então, eu não acho. Essa daí, então, Vanessa, tá demais. Demais. Aí te chamam de Thay, é isso? Sim. Daí eu sempre, logo quando eu iniciei na carreira de influencer, e aí o que acontece? Uma vez fazendo uma live e as pessoas todo tempo mandavam alguma propaganda da Thay, mandava, olha, confundi contigo. E eu achava graça. Ou então mandava minha pra Thay. E você nunca tinha conversado com ela? Nunca tinha conversado. Aí você foi parar no Arraial, não foi? Numa live, a Thay fazendo uma live ao vivo. Aí as pessoas, Vanessa não sei o que, do Acre, hoje. Parece que até hoje. Aí ela, quem é essa Vanessa? Olha. Lá do Acre. Vanessa, entra na live que eu quero falar contigo agora. Aí eu peguei e entrei na live, alguém me encaminhou, entrei na live e tentei falar com ela. Só que nesse dia minha internet estava horrível. Muito ruim. E eu não consegui falar com ela. Desde então, a gente não teve, assim, uma ligação, não nos falamos. E nesse ano passado, eu sonhei que eu ia para o São João da Thay. Eu tenho essa ligação de sonho. Mana, quando tu sonhar comigo, tu fala. Tu fala. Não, essa questão de sonho, eu tive um sonho que depois que acontecer isso, eu vou falar pra vocês, mas é algo assim muito, porque eu digo, meu Deus, tá vindo algo muito grande, porque muito eu já bom, sonhei, né? E tudo que eu já passei, mas depois que realizar, eu falo. Muito viu? bem, Porque aí você foi pro Arraial, realizou o sonho, né? E eu fui pro Arraial, pro São João da Thay. Que é super famoso, né? Muito famoso. Vão muitas celebridades, muita gente bacana. E lá eu fui muito acolhida, sabe? Aí você conheceu pessoalmente, né? Fiz parte, fui pela produção, bem antes de tudo acontecer, vi o palco montando, vi a Thay ensaiando as danças. Fiz muitas amizades, assim, que quero levar para a vida. A Paula é uma delas, que é até produtora lá no Maranhão. Teve também uma trip, né? Sim, a Fashion Trip de Gramado. Inclusive, tinha uma pergunta lá que eu acabei não trazendo, mas na caixinha de perguntas, e eu me lembrei agora por conta dessa pergunta que eu vou te fazer. Você paga para ir nesses eventos? Como é que funciona? Porque uma vez entraram em contato comigo, uma pessoa fazendo um feedback para uma trip dessa, e aí pediram para que eu colocasse lá para os seguidores votarem, né? E que se eu ganhasse, né, nessa votação, eu teria um custo para chegar até lá. Eu lembro até que eu estava passando por problemas de saúde em família e eu achei o valor muito alto. É assim que funciona? Como é que é para chegar nesses lugares, então, nesses eventos? Tem a votação. Eles lançaram a votação exatamente assim como você falou. Quando eu fui para a votação, né, fui para várias fases, se eu não me engano, fiquei em segundo lugar. E devido a isso, eu estava passando já por situações financeiras, não conseguia pagar. E eu falei para ela, olha, eu vou, mas eu não consigo, eu quero ir, mas eu não consigo pagar o valor X. Que teria que pagar, tipo, passagens, é isso? Isso, passagem eu paguei, mas é um valor X quanto à questão da inscrição para você... Porque, assim... eu acredito até que o valor é bem abaixo das coisas que a gente usufrui, sabe? Entendi. Porque a gente fica em hotéis, a gente faz vários passeios, ela leva a gente para restaurantes bem... Além do que tem o network, legais, né? Tem as publis. O aprendizado, então eu acredito que vale a pena. Eu acho que vale a pena, sim, participar da Fashion Trip. Muito bem. Da próxima eu vou, hein? Só não fui porque o negócio não tá muito bom. Tanto, olha, que Gramado, eu nunca tinha ido em Gramado. Com a assessoria dela, hoje eu conheço praticamente muita coisa por conta da assessoria. Legal. A gente não fica naquela pressão de ir sozinho e também ter que organizar tudo. A gente já vai com o script montado. Com o roteiro pronto. Vou falar aqui da Vidronorte. Olha, se você está iniciando uma obra, está reformando a casa, quer usar um vidro e não sabe qual usar, Vidronorte entende de vidros e pode realizar os seus sonhos. Qualidade, confiança e o melhor preço você encontra na Vidronorte, que fica ali na Rua Silvestre Coelho, número 753. Não se engane, a Vidronorte está há mais de 3 décadas, quase 4 já, viu? Prestando um serviço de excelência no estado do Acre, tá bom? Eu tô com tempo não, La Peruccia, já estourou, né?
Então tá. Então vamos pro nosso bate-bola. Eu Vamos. digo uma palavra que vier na sua Eita. cabeça, tá bom? Vamos lá. Cor. Verde. Prato preferido. Normal, comida brasileira normal. Arroz, Feijão. Livro. Bíblia. Filme. Ai, meu Deus. Filme. Senhor, tem que ser rápido. Um que marcou. Filme. Não tá assistindo o filme não, né, Vanessa? Fala logo que tô dormindo, cuidando das crianças. Mãe, Música. não tem tempo de assistir muito filme, não. Só de criança. Aqueles... Música. Eu acredito que agora é o Deserto da Massal. Canta aí pra gente. Uma palhinha? É, vai. Coloca aí, Peruche, é? Não, ele não vai colocar, Coloca não. uma palhinha aí Não, é você que vai cantar. Esse deserto vai passar e vai chegar ao fim. Eu creio. É assim, é? Isso. Vocês ouçam, viu? Eu doida pra ela cantar pra gente ouvir a Vanessa cantando. Aperta aqui minha mão. Muito obrigada por Eu você que estar aqui com a agradeço, gente. Jo. Você é muito iluminada, linda. Obrigada. E que você Profissional tenha incrível. muito sucesso. Obrigada. Estou modelando aqui nas posturas. Tá linda, vai arrasar. Quero te agradecer mesmo, tá? Abrir pelo meu carinho, coração pela aqui. confiança, né? E espero que as pessoas também respeitem nesse momento seu, mas não deixa para trás, não. Sim, tá? com certeza. Corre, eu vou lutar até o avance, fim. Exatamente. Até o fim. Tá? E a gente se vê amanhã, hein, pessoal? A gente se vê na TV Rio Branco, canal 8.1, às 21 horas, com o programa da Ju na TV. Inclusive, vai ter alguns dos melhores momentos aqui, né, com a Thay. Oi! Nada de Thay. Gostei. Com a Vanessa. Já tô profetizando. E vai ter o Arraial, a segunda edição, Arraial Mames do Acre. Muito bem. Quando que vai ser? Tô com Articular. alguns projetos, Arraial Mames do Acre, projetos para as mães. Você já fez uma edição, né? Já, tivemos uma edição, mais de 1.000 pessoas, foi Olha assim, que legal. foi excelente. Com esse valor a gente conseguiu ajudar outras famílias, foi muito bacana mesmo. Então tá, avisa pra gente que é pra gente divulgar, tá bom? Um beijo, eu volto na próxima segunda. Tchau. Programa da Ju. Oferecimento. Ara Super. Romanel. Roda Viva. Escola ABC. Aesthetic Face. Microsaga. E Vidronorte.